Boa noite, igreja, a paz do Senhor, amém? Eu quero, inicialmente aqui, dar as boas-vindas aos irmãos Gabriel e Tiago, aonde estão? Ali, sejam bem-vindos, sintam-se à vontade aqui no nosso meio, sintam-se abraçados por nós, amém? Nunca duvide de Deus. Nunca duvide de Deus. Diga para quem está do teu lado, diga assim: nunca duvide de Deus. Amém? Deus, Ele é incrível, Ele é impressionante, Ele é alguém que nos ama de uma maneira muito, muito, muito especial. E nesta noite eu desejo que o nosso ouvido, que o nosso coração esteja totalmente inclinado para Ele, para que nós possamos sim aprendermos juntos, crescermos juntos e estarmos alinhados numa mesma visão. Amém? Irmãos, Deus, Ele... Existe umas frases que nós constantemente ouvimos. Uma delas, por exemplo, é a questão que a nova vida que nós podemos ter em Cristo, ou talvez a expressão... pessoas sendo transformadas pela palavra de Deus. O fato é que a palavra de Deus, ela tem este poder de transformar vidas, de transformar, enfim, tudo o que dela se aproxima. Mas, irmãos, esta transformação, esta nova vida que nós podemos ter em Cristo, ela necessariamente, ela passa por um canal. Qual é este canal? É eu, é você, é todo ser humano se render diante dele. O ser humano que não se rende diante da palavra de Deus, diante de Cristo, esse ser humano ele fica impossibilitado de experimentar esta nova vida, esta transformação que a palavra de Deus é capaz de gerar em nós. Existe uma outra frase também que nós muito ouvimos, de que nós temos, por exemplo, um inimigo em comum. É uma verdade? Sim, é uma verdade. E esse inimigo, ele tem um nome. Ele tem um nome. Qual é o nome dele mais conhecido? Satanás. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo como um leão, querendo fazer o quê? Nos dragar. Em outras palavras, querendo fazer o quê? Querendo nos levar para o abismo junto com ele. Mas, irmãos, o que nós precisamos ter claro, e eu falo isso muito na célula lá em Medianeira, nada neste mundo, nada, exceto uma coisa, é de Satanás. Ele não tem nada. Ele não tem nada. Tudo neste mundo tem um dono que está no céu, que é o nosso Deus. Sabe qual a única coisa que Satanás tem? A mentira. E isso Deus não tem. Porque Deus não mente, Deus não é um homem. Deus, ele não é como eu e como você, os seres humanos, que ora falam a verdade, ora mentem. Então, Satanás é o inimigo? Sim, ele é o inimigo. Mas ele não é o nosso pior inimigo. Sabe por quê? Ele não é o nosso pior inimigo. Tudo que ele quer, o Satanás simplesmente é mais um neste mundo querendo nos ferir. É só isso. Ele não tem outra coisa além disso. Você sabe qual que é o nosso pior inimigo? Sabe qual que é? É a palavra que Deus traz a mim. Um dia Deus, ele estava conversando com um homem chamado Oséias. E nesse diálogo que ele teve com Oséias, Deus disse assim: Oséias, existem algumas coisas que desapareceram no mundo. E o pastor Márcio acabou de citar uma que há de vir. Qual que era a expressão que o Márcio usou, que não me recordo mais? A iniquidade, que está tomando conta do mundo. Mas Deus fala com Amós, ele diz: Amós, tem coisas que
que o mundo perdeu. E ele cita uma, a primeira, ele diz a fidelidade. A fidelidade desapareceu da humanidade. Mas ele diz não só a fidelidade, como também o amor. Houve uma época, meus irmãos, que talvez esteja muito parecido com hoje, em que certas coisas sumiram. Fidelidade e o amor. Mas Deus fala para ele assim, olha, não é o pior. Esse ainda não é o pior inimigo. Deus continua dizendo para ele assim, olha, além de desaparecer o amor, a fidelidade, a mentira, a ganância, a matança, o derramamento de sangue, adultérios e mais adultérios estão surgindo. Mas Deus diz assim, olha, além disso, tem mais uma coisa que desapareceu do mundo. O conhecimento de Deus. O próprio Deus falando isso. E ele disse mais. Ele disse o seguinte, olha, além de desaparecer o conhecimento de Deus, o meu povo, ele foi destruído por falta de conhecimento. Então, qual é o nosso maior inimigo? O nosso maior inimigo, meus irmãos, é a falta de conhecimento. Falta de conhecimento, por exemplo, se nós falarmos, por exemplo, de uma área específica, por exemplo, a medicina. Se nós tivéssemos a resposta de todos os questionamentos que pesquisadores, médicos, psicólogos e tantos outros têm nesta área, quanta dor, quanto sofrimento poderia ser evitado. E quando nós levamos isso para o mundo espiritual, a falta de conhecimento sobre a palavra de Deus não está diferente. Ela não está diferente. Você quer presta atenção numa outra coisa. Eu sempre costumo dizer, e já disse várias vezes aqui no púlpito, que nós temos um buraco dentro de nós, e várias pessoas usam essa expressão também, que nós temos um vazio dentro de nós tão grande, que somente Deus consegue preencher esse buraco. É uma verdade? É uma verdade. Mas vamos entender isso melhor? Por quê? Por que nós podemos pegar coisas do mundo como conquistas de bens materiais e tantas outras coisas? Por que isso verdadeiramente não nos preenche? Presta atenção. Se você pegar, por exemplo, uma criança, o que essa criança precisa? Ela precisa, primeiramente, de um pai e de uma mãe. Existem algumas crianças no mundo, sim, por fatalidade, por alguma questão, ou estão sem pai, ou estão sem mãe, algumas até perderam ambos os dois. Mas, meus irmãos, por mais que um pai, onde essa criança não tenha a presença da mãe, por mais que este pai se esforce, se dedique para cuidar dessa criança, ele jamais, irmãos, jamais ele vai conseguir substituir na totalidade, ou suprir na totalidade, a presença da mãe. O inverso também é verdadeiro. Jamais uma mãe vai conseguir suprir a ausência do pai na vida de uma criança. Por quê? Porque o que compete à mãe é papel de mulher. O que compete ao homem o que compete ao pai é o papel do homem. Então, um não consegue suprir isso na totalidade na vida desta criança. Quando nós falamos de Deus, não é diferente. Existe um lugar dentro de nós que nada neste mundo consegue preencher. Por quê? Porque o lugar é de Deus. Você está compreendendo? Nada consegue nos satisfazer na totalidade como Deus consegue fazer. Nós até conseguimos, Paulo, por exemplo, conquistar algo e nos sentirmos bem durante um determinado tempo. Normal. Mas chega um momento, meus irmãos, que o vazio vai tornar a existir dentro de nós. Vai voltar. Por quê? Porque aquilo não está no lugar correto. Ele está ocupando o lugar
de outra pessoa. O apóstolo Paulo disse o seguinte um dia lá no livro de Coríntios. Inclusive, semana passada o pastor Márcio citou esse versículo aqui. A letra mata e o espírito vivifica. Vamos entender isso um pouquinho melhor? O que é isso? Por que a letra mata? Meus irmãos, quando alguém, por exemplo, abre a Bíblia e lê a Bíblia, e somente lê, mas não permite que a nova vida que está em Cristo, ou a transformação que esta palavra é capaz de gerar, é porque ele está só na letra. E aí a letra mata. Aí sim, Satanás tem um poder para agir. Mas o Espírito, quem lê e permite que isso transforme a sua vida, aí sim, o Espírito é vivificado, porque nós passamos a ter uma nova vida. Muito bem. Irmãos, alguém aqui no passado já falou sobre isso, não sei se foi o Paulo ou o pastor Márcio. Quem é da minha geração, quem tem aí seus 50 anos, quem tem 60 ou 40, vai lembrar bem disso. Antigamente, o que muito existia nas casas? Aqueles quadros, lembra os quadros antigos? Que de alguma forma ilustravam alguma passagem bíblica. Muitas toalhas, panos de louça, toalhas de banho, tinham inclusive o quê? A Santa Ceia. Lembram disso? Mas muitos quadros também tinham o quê? Por exemplo, a Arca de Noé. Quem não lembra da Arca de Noé num quadro dentro da sua casa? Quer ver? Vamos fazer pesquisa. Quem lembra disso? A igreja quase em toda já viu isso. Irmãos, prestem atenção numa coisa. Esse quadro, quase todas as casas tinham, por exemplo, lá na casa do meu pai, lá na linha São Pedro, quando nós morávamos aqui no interior, nós tínhamos um quadro desse que ficava de frente com a porta de entrada. E o que normalmente um desses quadros tinha? Um relógio bem grandão, ou no meio do quadro, ou no canto. Toda vez à noite, ou durante o dia, alguém queria saber a hora, que o pai dizia, vai lá olhar a hora. Aí a gente ia onde? Lá naquele relógio, olhar que horas são, porque não tinha outro relógio, era só aquele. Mas o que nós íamos fazer? Olhar as horas. Mas quando nós olhávamos a hora, o que automaticamente acontecia? Você se deparava com aquele quadro. Então aquela imagem começou a ser fixada na nossa mente. Quer ver um outro quadro muito conhecido? É quando Moisés, por exemplo, ergue o seu cajado sobre o mar se abre. E quando alguém ministra sobre estes textos, o que acontece? Essa imagem, ela vem facilmente à nossa memória, e nós temos facilidade de compreender, de visualizar aquilo. Mas, por trás disso, existe um perigo. Existe um perigo. Qual é o perigo? O perigo que a falta de conhecimento pela palavra de Deus pode estar sendo camuflado. Por quê? Porque, meus irmãos, existem dentro das Sagradas Escrituras relatos de histórias de homens que não são muito mencionados nas pregações e não estão em quadros, em filmes, mas que trazem uma verdade sobre Deus, tamanho tal, que na vida de um destes homens que eu vou apresentar, a palavra de Deus, ela nos ensina que nunca em toda a história, nem antes, nem depois, houve um dia em que Deus escutou um homem desta forma como nós vamos apresentar hoje, este homem. Meus irmãos, houve um dia em que Deus chama um jovem para liderar um povo. Quem era este homem? Josué. Deus chama Josué para assumir o comando de um povo, por quê? Porque Moisés havia morrido. Moisés havia tirado o povo da onde? Da escravidão. Deus, através de Moisés. Através de Josué, o que Deus faz? Ele leva o povo para dentro da terra prometida.
E logo quando Moisés sai, por exemplo, do Egito, o que acontece? Ele se depara com o grande milagre que nós conhecemos, que é a abertura do mar para as pessoas passarem a pés enxutos. Irmãos, quando Deus chama este jovem Josué, Deus incumbe ele de algumas coisas, que é sobre o que eu quero falar nesta noite. A primeira coisa, aliás, a terceira coisa que Deus disse, a terceira, porque as duas primeiras vão voltar depois. A terceira coisa que Deus disse a Josué, ele disse assim, ó, Josué, é necessário que você obedeça fielmente às instruções da lei que eu dei ao meu servo Moisés. Ele disse isso a Josué. E ele disse uma segunda coisa, ele disse, olha Josué, além de obedecer à lei, é necessário que você não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. A segunda instrução. A terceira, qual foi? Ele disse, olha, além de obedecer, não se desviar, é necessário que você fale da lei, fale da palavra de Deus. Mas houve uma quarta. E ele disse, além de obedecer, não se desviar, além de falar da palavra, é necessário que você medite nesta palavra de dia e de noite. É nós, né? É nós. Mas ele disse outra coisa, velho. E o pastor Márcio novamente citou isso. Não, o Márcio não, foi o louvor. Ele disse, olha, José, é necessário que você não se apavore. É necessário que você não desanime. Algumas instruções bem simples. Por que Deus disse isso? Porque Deus sabia quem era o povo que ele iria liderar. Deus sabia que esse mesmo povo que ele iria liderar tinha causado muita dor de cabeça para Moisés. Mas antes disso, sabe o que Deus havia dito? Deus havia dito para Josué assim, Josué, é necessário que você seja forte. Por que ele dá esta instrução a este homem? Muito provavelmente, porque ele não tinha essa força toda. Era necessário que ele se tornasse forte. Como é que ele se tornaria forte? Lendo a lei, estudando a lei, falando da lei, meditando da lei. Você está entendendo? Mas Deus disse outra coisa a ele. Ele disse, Josué, é necessário que você seja corajoso. Ou seja, seja forte e corajoso. Então eu me torno forte e corajoso como? Tendo conhecimento da palavra de Deus. É pela palavra de Deus. Há 2 semanas atrás nós fomos muito ministrados sobre isso. É a palavra de Deus que me mantém de pé. É a palavra de Deus que mantém você de pé. É a palavra de Deus que mantém esta igreja de pé. E nós precisamos compreender isso profundamente. Irmãos, nós somos muito facilmente levados, igual eu disse antes, a vermos algumas histórias que são muito comentadas, como, por exemplo, quando Moisés abre o Mar Vermelho, quando ele estende a mão. Mas você sabia que este mesmo milagre aconteceu pela segunda vez com este mesmo povo, sob o comando de Josué? Você tinha esse conhecimento? Houve um dia, meus irmãos, em que Deus disse a Josué, Josué, você vai assumir o comando desse povo. Mas este povo precisa saber que eu estou contigo. Se eu não provar para este povo que eu estou contigo, você vai ter problemas. E chegou o dia deles entrarem na terra prometida. E a palavra de Deus diz que eles marcharam
até diante do rio Jordão. E diante do rio Jordão, Josué disse a alguns homens: peguem a arca da aliança. Quando esses homens pegaram a arca da aliança, e quando eles iriam colocar o pé na água do rio, o rio iria se abrir. Irmãos, e foi isso que aconteceu. Os homens com a arca, eles botam o pé dentro do rio. O rio Jordão se abre em duas partes, da mesma forma como aconteceu com o Mar Vermelho. E Deus então mostra para aquele povo de que ele estava com Josué, tal qual ele estava com Moisés. Irmãos, entendam uma coisa. Às vezes nós nos limitamos, nós mesmos. Nós somos os nossos maiores inimigos também. Nós precisamos entender que Deus é comigo, que Deus é contigo, tal qual ele era com Moisés, tal qual ele era com Josué. Ele é. Às vezes nós podemos não visualizar isso de uma forma clara, devido às frustrações que a vida nos traz, mas ele é. Mas houve um dia, meus irmãos, ainda mais supremo. Houve um dia em que Deus, através da vida de Josué, faz o maior milagre já visto, feito através de um homem antes de Jesus. Houve um dia em que a palavra de Deus, ela diz, a versão NVI usa a expressão exclamar. Eu acredito, a Bíblia não fala sobre isso, mas eu acredito que Josué estava diante do povo. E ele então, Júnior, em alta voz, ele fala assim: Deus, eu preciso da tua intervenção agora. E Josué faz o quê? Ele dá um comando para o sol, uma ordem, e para a lua. Ele diz: sol, pare sob Gibeão. E a lua, você pare sobre o vale de Aijalon. Mas irmãos, espera aí. Nós sabemos, outro dia eu falava com o Luan sobre isso, nós sabemos hoje que o sol não gira em torno da terra. A terra gira em torno do seu próprio eixo. Então, quando Josué dá esta ordem, nós podemos viajar, que nem diz o Márcio, não quero falar uma heresia, mas quem parou não foi o sol, quem parou foi a terra. Você está entendendo? Meus irmãos, não duvide de Deus. Nunca duvide de Deus, nunca duvide do que Deus pode fazer através da vida de um homem. Nunca duvide do que Deus pode fazer na vida de um homem. Nunca duvide do que Deus pode fazer numa família. Nunca duvide do que Deus pode fazer através de uma família. Vamos voltar numa palavra que nós acabamos de ouvir da boca da pastora Sheila. Existem muitas coisas na nossa vida que aos olhos dos outros é óbvio, mas nós às vezes não enxergamos e nós precisamos ser claros nesta colocação. Quando eu digo, não duvide do que Deus pode fazer na vida de um homem, eu digo para você, não duvide do que Deus pode fazer na tua vida, no que Deus pode fazer através da tua vida. Não duvide do que Deus pode fazer na tua casa, através da tua casa. Então não é só os outros, é você, é eu, é nós. Não duvide do que Deus pode fazer na sua igreja. Não duvide do que Deus pode fazer no ministério Cefas, através do ministério Cefas. Você está entendendo? Só que como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo isso? Meus irmãos, a palavra é bem clara. Nós precisamos fazer uso da palavra. É através da palavra que eu me torno diferente. É através da palavra que eu sou transformado. Houve um dia, meus irmãos, em que Deus falou com um profeta. E ele disse para esse profeta, aliás, Deus, através do seu Espírito, ele levou este profeta a um vale. Ele levou esse profeta a um vale.
E quando eles chegam no vale, o que o profeta percebe? Que naquele vale havia um monte de ossos. E como são esses ossos? Como eram esses ossos? Secos. Irmãos, o que são ossos? Se você pegar o corpo humano, se você tirar o osso de dentro da nossa carne, o que vai acontecer? O nosso corpo vai desmoronar. Nós vamos virar um amontoado de carne. Nada mais que isso. Não adianta ter carne, não adianta ter tendões. O corpo não vai se movimentar. Por quê? Porque aquilo que o sustenta não está onde deveria estar. Pode ter o cérebro, pode ter carne, pode ter tendões, mas vai apodrecer. Se ninguém o mexer, vai apodrecer. E quando nós levamos isso para dentro da palavra de Deus, qual é a coluna dorsal neste contexto que nós estamos falando aqui hoje, que representa o osso? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos sustenta. O mundo pode desmoronar, mas se nós temos a palavra de Deus, nós passamos a ter coragem, nós passamos a ser fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela nos garante várias coisas. Irmãos, não adianta chorar sobre o leite derramado. Aquilo que foi feito, foi feito. As besteiras que um ser humano cometeu, a gente precisa entender que é coisa do passado. Se você errou, ou quantas vezes você errou, não importa, meu irmão. O que importa é o que você faz a partir de agora. O que importa é o que nós fazemos a partir de então. O passado é passado. A palavra de Deus é bem clara, diz que Deus não está interessado no nosso passado. Ele quer saber o que nós vamos fazer a partir de então. Mas voltando para a palavra, irmãos, o que nós precisamos então? Primeira coisa, nós precisamos aprender a obedecer a palavra. De forma bem clara, nós precisamos passar a obedecer a palavra de Deus. Segunda coisa, nós não podemos nos afastar da palavra de Deus, nem para a direita, nem para a esquerda. Irmãos, vamos abrir um parênteses aqui. Hoje, com os meios sociais, existem tantas vozes que clamam dentro das nossas casas. Muitas vozes. E nós precisamos ter um caminho. Nós precisamos ter uma voz a ser seguida. Que nem a pastora Sheila falou outro dia. Um cachorro que tem 2 donos morre de fome. Por quê? Porque um pensa que o outro tratou, na verdade ninguém tratou ele. Quando nós passamos a ouvir muitas vozes, nós passamos a nos tornar fracos. Porque nós não sabemos para onde nós estamos indo. Aí existe a famosa frase que diz assim: a igreja qual igreja que você frequenta? Não, eu quero uma igreja mais próximo da Bíblia. O que é uma igreja próxima da Bíblia? O que é uma igreja próxima da Bíblia? Deus fez todas as coisas, todas, em benefício de alguém. Se você quer uma igreja próximo da palavra de Deus, é fácil. É só você perceber que o que aquela igreja faz, se isso beneficia só uma pessoa, ou se isso beneficia várias pessoas. E aí nós temos uma igreja próxima do Evangelho. A nossa igreja, eu falo com convicção, ela é assim. Por quê? Porque nós não nos focamos em uma pessoa, ou num grupinho de pessoas, mas há um grupo de pessoas que repassa para os demais também. Muito bem. Irmãos, outra coisa. Nós não podemos deixar de falar da palavra de Deus.
Se nós queremos ser fortes, corajosos, isso aqui precisa fazer parte do nosso dia a dia. Aonde? Dentro de casa, com os amigos, no trabalho. Isso precisa fazer parte. Outro detalhe. Meditar na palavra todo o tempo. Irmãos, meditação sobre isso faz parte. E aqui eu quero abrir um parênteses também. Somente ouvir a palavra de Deus num culto como esse é o suficiente? Não é. Não é, e nunca foi, e nunca vai ser. Irmãos, mulheres precisam entender isso e os maridos também. É necessário que o homem tenha o seu tempo individual com Deus. É necessário que a mulher tenha o seu tempo individual com Deus, porque se isso não acontecer, algo está errado. Você precisa, além do conjunto, necessariamente ter o teu tempo com Deus. E Deus disse ainda para Josué o seguinte: de dia e de noite medite nesta palavra. Daí você pode dizer, mas eu tenho que trabalhar. Eu também tenho que trabalhar. Eu preciso trabalhar também. Mas não é isso, irmãos. Não é você começar às 8 da manhã, esquecer o trabalho, só se focar. Não. Isso significa que a Bíblia, em algum momento do dia, ela precisa ser lida, ela precisa ser estudada, ela precisa ser meditada. Talvez você diga assim, mas Everaldo, eu não entendo isso aqui. Peça ajuda. Peça ajuda. Irmãos, vergonha para quê? Se você não entende, pergunte. Coitado do pastor Márcio, eu já falei isso numa outra época aqui, quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, eu bombardeava o homem. Cara, se você tem um líder, bombardeia o homem. Ou a mulher, não sei quem que é a líder célula de vocês, mas o fato é o seguinte, se ele não sabe, ele vai procurar ajuda. E se, para quem ele pediu também não sabe, vai se achar um meio. E tem perguntas que ninguém vai responder, sabe por quê? Porque tem coisas que são ocultas aos ouvidos humanos. Mas o fato é o seguinte, nós precisamos ler a palavra de Deus. Se nós não lermos a palavra de Deus, nós nos tornamos fracos, nós desanimamos, nós nos apavoramos diante das coisas do mundo. Você já se sentiu em um momento como se você se sentisse sem forças? Eu já me peguei assim. Eu já me peguei uma vez numa situação em que parece que dentro de mim Paulo não tinha mais força. Às vezes nós, como seres humanos, nós passamos por esses momentos. Irmãos, tem um outro detalhe que precisa ficar claro. Todas as famílias enfrentam problemas. Todas. O que acontece, que o problema que eu tenho na minha casa, por exemplo, ele é diferente talvez do problema que você tem na tua casa. Mas, se você analisar as casas, todas as famílias têm algum tipo de problema. Ou é um problema emocional, ou é algum problema de doença física, ou é problema financeiro, ou é problema com os filhos, é problema no matrimônio, não importa. Algum tipo de problema as nossas casas têm. Mas o que as nossas casas não podem ter, sabe o que é? É a ausência da convicção na palavra de Deus. Amém. De meditar na palavra de Deus. Amém. Isso ela não pode ter. Assim como o corpo, assim como, por exemplo, assim como um casal, que eu quero dizer, assim como um casal que precisa ter o seu momento a sós, longe dos filhos, assim você com Deus. Você precisa ter esse momento. Quem não tem esse momento, meus irmãos, eu digo para você, corrija isso. Nós precisamos ter um momento individual com Deus. Agora, lá naquele vale, quando Deus levou o profeta, sabe o que eles perceberam? O que o profeta percebeu? Deus perguntou a ele, você acha que esses ossos poderão tornar a ter vida? E sabe qual foi a absurda resposta que ele deu? Eu não sei, só você que sabe. Foi isso que ele falou. Só você que sabe. Meus irmãos, um dos maiores erros, sabe o que é? Erros, modo de dizer, talvez uma das maiores falhas que nós cometemos, sabe o que é?
é quando nós não exercemos aquilo que nós temos, que é a nossa fé. Às vezes nós olhamos para algumas circunstâncias da vida, ou talvez você olhe para algumas circunstâncias da sua vida agora. Talvez você olhe para o teu matrimônio, ou para a tua família, ou para qualquer problema que tu tem na tua vida, e você se olha e você diga assim, isso aqui não vai tornar a funcionar. E daí, alguém pergunta, como é que estão as coisas? Ah, só por Deus nada. Só por Deus nada, Deus nunca pode ser a última opção. Deus tem que ser a primeira opção. Nós precisamos entender aquilo que a Sheila falou recém. Nós precisamos ter convicção e clareza em falar algumas coisas óbvias para nós mesmos. Dizer, olha, eu sou um vencedor em Cristo. Eu vou passar por isso. Mas nós, diante do mundo, das dificuldades, por falta de meditar nisso, de ler as Sagradas Escrituras, nós achamos que muitas coisas não têm mais solução. Por quê? Porque nós somos humanos. E como seres humanos, nós facilmente fraquejamos. Mas sabe o que Jesus um dia disse? Jesus ele disse assim, vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei. Meus irmãos, acreditem numa coisa. Nunca duvide do que Deus pode fazer na tua vida. Não duvide de Deus. Não duvide de Deus. Eu volto a repetir para você. Não duvide de Deus. Por mais que você olhe para uma situação e não veja uma saída, Ele tem a saída. Ele tem a saída. Nós precisamos acreditar nisso. Vamos projetar o Salmo 121? O apóstolo Paulo um dia ele disse assim, ó, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vocês estão percebendo que ultimamente as palavras que nós estamos ouvindo são palavras extremamente profundas, mas são palavras que tratam de muitas coisas óbvias, tão simples, como por exemplo, o pastor Márcio domingo passado disse, vocês lembram disso? Que não há nada de místico de vir aqui na frente receber uma oração. Que quando a gente sai, a gente precisa ter a consciência que eu preciso ter uma atitude diferente para que as coisas mudem. Eu preciso aprender na segunda-feira a levantar com disposição e ir trabalhar com vontade. Se eu não mudar a minha visão sobre a vida, as coisas não vão mudar. E aí no Salmo 121 diz assim, presta atenção. Eu levanto os meus olhos para os montes e eu pergunto, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que Ele não permitirá que eu e você, se nós meditarmos na palavra, se nós estudarmos a palavra, se nós tivermos a palavra como guia, que nós tropecemos. O seu protetor, Deus, Ele se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel, Ele não dorme. Ele está sempre alerta. O Senhor, Ele é o meu protetor, como a sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia, o sol não me ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Ele protegerá a sua vida. A palavra por si só, ela mata. Mas o ser humano, que permite ser transformado pela palavra, ele experimenta algo diferente. E sabe qual é o maior milagre que todo ser humano pode experimentar? É o milagre da vida eterna.
é reconhecer Cristo como o seu único Senhor e o seu único Salvador. Mas para encerrarmos, irmãos, eu quero lembrar você de 2 detalhes. Aliás, de um detalhe só, 2 não, vamos encurtar. O mesmo Deus que operou milagres extraordinários no passado, é o mesmo Deus ainda hoje. E assim como Josué, que era um homem muito provavelmente fraco, sem coragem, se tornou um homem forte e corajoso, porque ele pagou o preço. E com isso Deus o conduziu, o usou para conduzir o seu povo para a terra prometida. Acredite numa coisa, eu sou um pai de família. Pais, mães. Irmãos, eu e você, se nós pagarmos o preço, a nossa família vai experimentar coisas que ela nunca experimentou. Problemas, irmãos, problemas. Eu poderia passar 1 hora contando os problemas que eu enfrento lá em casa. E eu sei que cada um também enfrenta os seus, talvez de uma forma diferente. Mas eu creio no Deus que eu conheci. Não desanime, não desista. Sabe, não desista de você. Não desista de você. Essa semana eu escutei uma frase linda vinda da Adriana, a Adri, mais conhecida, quando ela disse assim para mim: estou fazendo o que eu gosto. Irmãos, nós precisamos aprender a fazer as coisas que a gente gosta. Hoje eu falei para minha filha, era umas 3 horas da tarde, falei: filha, estou tendo a alegria de limpar o carro de novo. Às vezes coisas simples, às vezes, meus irmãos, eu disse outro dia na célula, às vezes uma simples gargalhada sara muito coração machucado, derruba muitas muralhas. Às vezes um pedido de perdão, se é necessário, tem que acontecer, senão a paz não vai reinar. Não vai reinar. Mas acredite, meus irmãos, quando eu falo isso, você é um ser especial diante de Deus, e assim como Josué foi capaz de ser usado por Deus, como Deus um dia escutou a ele, como ele nunca escutou ninguém neste mundo, ele ouve o meu choro, ele ouve o teu, e chorar não tem nada de errado. Outro dia eu falava sobre isso também. Se você tem vontade de chorar, meu irmão, chore. É melhor chorar do que permitir que o teu coração crie uma ferida porque você não consegue se libertar. Esta é a verdade. Nós vivemos um mundo onde as doenças emocionais estão tomando conta. Eu escutei ontem uma triste estatística de que 90% da população mundial está ansiosa, e que num período de tempo muito curto vamos chegar a 100%. Irmãos, nós estamos aqui 100 pessoas, 90 de nós estão ansiosos. O que é isso? Coisas que lá no tempo de Oséias sumiram do mundo, estão se repetindo hoje. Inclusive, o conhecimento sobre Deus. O próprio conhecimento sobre Deus, acredite, está escasso neste mundo. O que eu mais admiro, sabe o que é? Eu falava isso hoje com uma pessoa. É quando eu vejo uma pessoa convicta da sua fé. Você tem uma coisa que eu admiro, é olhar para uma pessoa e olhar e ver convicção no seu olho. É acreditar, é ela acreditar naquilo que ela conhece. Eu amo ver pessoas convictas. Eu amo conversar com pessoas de idade. Sabe por quê? Porque elas têm muito a nos ensinar. Elas têm algo que a humanidade hoje perdeu, que é coragem. E nós precisamos de coragem. Lembre-se,
Não duvide do que Deus pode fazer através da tua vida. Não duvide o que Deus pode fazer através da tua família. Não duvide do que Deus pode fazer através do ministério Cefas. Deus, do que Ele pode fazer em Missal, em Matelândia, em Santa Helena, em Medianeira, no Paraná, no Brasil e no mundo. Porque Ele é Deus. Amém? Se você puder, fique de pé por um minuto. Eu volto a repetir o que o pastor falou domingo. Não há nada de místico nisso. Mas se alguém quiser receber alguma oração, se alguém quiser, por alguma razão, não importa qual for, se você tem um desejo de receber uma oração, por algo que você precisa alcançar, por algum milagre que você precisa na sua vida, se você quer ser incendiado de alguma forma, vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos, nós vamos chorar juntos, se for preciso. Acredite, houve um dia, Priscila, houve um dia em que um homem, ele clamou a Deus, e ele determinou. Ele disse: sol pare, e a terra parou de girar. Olha a convicção deste homem, olhe para dentro de você, e se pergunte: até onde vai a minha fé? Você não precisa responder para mim, mas pergunte para você mesmo, qual é o tamanho da sua fé? Você crê que no milagre que você está esperando, que é possível? Acredite, meu irmão, é possível. Quem fala para vocês é um homem convicto da sua fé. O meu dom, eu não tenho dúvidas que é o dom da fé. Eu sei o Deus que eu conheço. Eu sei em quem eu toquei. E eu digo para você com convicção: sim, sim, é possível. É possível transformar as nossas casas. É possível incendiar as nossas casas. E se você quiser, venha à frente, se for do teu desejo. Tu és tudo que eu mais quero. Amém, Senhor. O meu fôlego tu és. Eu quero chamar os líderes, a pastora. Em teus braços é o meu Vamos abençoar lugar. essas pessoas. Estou aqui. Amém, Senhor. Estou aqui. Senhor. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Confio em ti.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero
nós vamos encerrar o culto. E como nós já fizemos várias vezes, eu quero pedir para que nós nos demos as mãos. A igreja como um todo, nós vamos nos dar as mãos. Amém. Senhor, obrigado por esta noite, Pai. Obrigado pela Tua presença aqui nesta casa, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está, Senhor. E na autoridade que há no Teu nome, Jesus, eu declaro paz, alegria. Eu declaro dias, Senhor, especiais na vida de cada um que aqui está. Eu te peço, Senhor, abre portas que porventura estão fechadas, Pai. Senhor, mostre o Teu poder na vida de cada família aqui representada. Eu repreendo, Pai, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti, Pai. E eu declaro a Tua presença, a Tua paz sobre a vida de cada um que aqui está. Que você vá na paz, que você vá na alegria do Senhor Jesus. E que você tenha uma semana muito especial. Amém? Deus é contigo. Aleluia! Aleluia! Irmãos, quando a gente recebe uma convocação do chefe lá no trabalho, a gente obedece ou não obedece? Como é que é aquela frase? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Teve uma pessoa um dia que disse: fazei isto em memória de mim. Jesus não está pedindo para que eu participe da ceia, Ele está ordenando. A ceia não é algo opcional para o cristão. Se eu não participo da ceia, eu não tenho parte no corpo de Cristo. Então eu convoco você, com base na convocação de Jesus, esteja aqui domingo. Domingo é dia de ceia. Na sexta-feira, se você pode, temos a vigília, 9 horas da noite. Se você puder, sexta-feira, 9 horas da noite. Não esqueça de orar pelo curso de casais que começa terça-feira, pelas células durante a semana. E que Deus te abençoe. Obrigado, Everaldo. Obrigado pelo teu coração servo. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vá em paz, em nome de Jesus. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória